Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Jade aqui do Proame e hoje eu vou apresentar esse podcast com vocês. Eu tô aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura de paz, construindo pontes, cultura de paz e comunicação nas relações humanas. E eu tô aqui com a Vanessa e com a Jaira. Tudo bem, gurias? Olá, tudo Olá. bem? Oi, Jaira, Jade. Ficou parecido hoje os nomes, né? Jaira e Ficou. Jade. É Exatamente. verdade. E gurias, então, me conta um pouquinho sobre o projeto, né? Inclusive hoje o projeto ele é protagonizar para transformar uma realização da ABEF com a parceria da Petrobras. E eu quero saber um pouquinho de vocês sobre esse projeto muito bonito, sobre a comunicação não violenta. Me conta um pouquinho. Então, esse projeto é um grande projeto, né? Então, a BEF é a realizadora, né, dessas ações. A Petrobras, então, entra como parceira. E o PROAME é uma outra parte, então, deste projeto, onde faz algumas ações também, né? E o projeto Protagonizar para Transformar, ele prevê a oferta de cursos de qualificação profissional, focando na questão de empregabilidade, enfim, né, para inserção no mercado de trabalho de pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. E dentre as competências técnicas, se entra com um eixo, né, com uma trilha formativa sobre direitos humanos. E aí é onde, então, o PROAME entra, né, na sua expertise para poder aplicar esse conhecimento dentro das turmas, né, dos cursos, de todos os polos, dos 3 municípios onde está acontecendo esse projeto. É muito bacana, a gente está muito feliz por fazer parte desse projeto bonito, incluído, né? Um projeto que busca a inclusão das pessoas no mercado de trabalho, qualificadas. Então, para nós é muito gratificante também fazer parte desse projeto. Que legal, gurias. E a gente tem essa ideia, né, de que a cultura de paz, ela acaba com a violência, né? Mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como funciona, como está sendo inserir isso dentro desse projeto, né? Como é para vocês, enfim. Me conta um pouquinho. Então, a CNV, comunicação não violenta, ela é uma técnica, né, que a gente pode aplicar e quando a gente está lá nas formações, a gente costuma dizer, ela é autoaplicativa, inclusive, né, a gente pode fazer com a gente mesmo, então é um belo ensaio que a gente faz quando a gente se permite se observar, identificar os nossos sentimentos, quais as necessidades que a gente não está sendo atendida no momento, né? E o que a gente quer pedir para que comece a acontecer. Então, linhas gerais, assim, a CNV ela vem para nos ajudar a organizar as nossas relações. E ela está na questão da mediação do conflito, né? Para diminuir ou para cessar os conflitos, porque quando a gente utiliza essa técnica, a gente muda a forma como a gente se comunica. Né? Então, quando a gente leva essa possibilidade para dentro dessas formações, é porque nós sabemos, né, que em todos os ambientes pode acontecer em algum momento um conflito. Né? E como que a gente resolve esse conflito com os nossos colegas, com os nossos clientes, né? Então, por isso que a parte da CNV está inserida dentro dessa formação. A cultura de paz, assim, ela é um grande guarda-chuva, assim, e dentro dela tem várias vertentes, e a CNV é uma delas, né? Então, a gente aplica isso dentro dos cursos, né, com o pessoal, para que eles possam aprender e tanto levar isso para a sua vida, enquanto algo pessoal mesmo, nas suas relações pessoais, mas também pensando isso dentro do ambiente de trabalho. Porque sabemos que quando a gente estuda sobre algo na questão técnica, a gente desenvolve conhecimento, mas as relações humanas a gente precisa se autogerenciar muito mais, conseguir se conhecer mais, se ouvir, ser ouvido e permitir também ouvir outras pessoas. Na metodologia da cultura de paz, né, onde eu e a Jaira temos uma formação, a gente sempre, essa metodologia a gente consegue provocar e promover isso, assim, onde as pessoas têm a mesma oportunidade de diálogo, onde as pessoas têm essa possibilidade de exercitar a questão da escuta e sempre em círculo, né? A gente faz muitos trabalhos em círculo, inclusive dentro, né, dos cursos, independente dos polos que a gente vá,
A gente sempre procura fazer o círculo com eles, sem mesas no meio, né? Só as cadeirinhas, sem cadernos, enfim, porque o material todo é entregue para o pessoal depois, mas que a gente possa circular a palavra, onde as pessoas, né, tenham essa possibilidade de serem ouvidas e experimentar essa vivência e aprendendo uma comunicação não violenta, de como eu falo qualquer coisa que eu queira, mas sem agredir o outro, sem culpabilizar o outro, sem julgamento. Isso é um exercício difícil, né, amiga? Assim, né, já é algo bem difícil da gente fazer, mas que é um exercício. Se a gente não começa de algum lugar, a gente não consegue. Então, porque assim, né, já a gente vive, né, numa cultura da violência, né? E a gente precisa tentar transformar ela numa cultura da paz. E eu sempre falo assim, não é numa lógica de paz e amor e todo mundo, né? Não é uma ausência de conflito, mas é como eu lido quando ele surge, né? Quando esse conflito aparece na minha vida, de que forma eu vou lidar com isso? Então a gente vê muito também no clima organizacional, por exemplo, tem pesquisas que mostram que as pessoas, elas são contratadas pela sua competência técnica e são desligadas da empresa pelas suas né, falta de habilidade relacional. Então, a gente entra, o PROAMI entra com essa expertise dentro dos cursos para poder potencializar as pessoas a melhor, né, se relacionar dentro dos ambientes de trabalho, enfim, e se relacionar melhor com pessoas, né, de uma forma geral. Com essa diversidade de pessoas, né, que a gente encontra dentro de um ambiente de trabalho, na nossa vida, na sociedade, enfim, qual obstáculo tu acha que é o maior obstáculo para a gente conseguir realmente ter uma escuta ativa e conseguir fazer esse movimento? Então, hoje a gente vive num momento muito de imediatismo, assim, a nossa sociedade é aqui, né, tudo para ontem, né, inclusive as redes sociais que a gente acessa o tempo inteiro e que são muito, muito úteis, mas elas também nos provocam esse outro desejo, talvez uma necessidade das respostas serem para ontem. Os videozinhos que a gente assiste ali são 30 segundos e às vezes eu não consigo nem aguentar aqueles 30 segundos, então eu não tenho paciência para ouvir o outro. É um mundo muito acelerado e hiperconectado, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas não têm tempo, não têm paciência para ouvir. E a gente aborda isso dentro dos cursos, trazendo relatos e experiências muito do dia a dia. Por exemplo, vamos pensar na nossa família, quem tem filho. Muitas vezes a gente chega em casa no final do dia cansado e aí tu vai fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e o filho quer a tua atenção. E aí tu tá ali e tal, e às vezes tu se depara com o filho dizendo: mãe, eu quero que tu olhe para mim, eu tô tentando falar contigo e tu não tá me escutando. Então, às vezes a gente precisa disso também, de que alguém fale para nós, olha só, tu não está me escutando. Porque a gente faz uma escuta muito seletiva, né? Tu esse sentimento de ser realmente ouvido, né? Exato. E não... Exato, e tem uma coisa bem interessante disso que a Vanessa fala, que a gente percebe agora quando a gente está fazendo essas formações e entrando com essas pautas, né? A necessidade que as pessoas têm de falar. Isso que a Vanessa fala, né, da criança que quer chamar a atenção do pai, da mãe, enfim, para poder conversar, e todas as nossas tarefas nos engolindo e a gente acaba não dando esse tempo. Mas quando a gente abre espaço, né, abre um espaço também seguro, que é o que a gente também sempre acorda nesses debates que a gente faz, né, nesses encontros que a gente faz, que é assim, naquele espaço a pessoa pode trazer as suas verdades, né? E isso tem faltado muito para as pessoas, porque o que a gente sempre diz, né? Isso faz parte dos direitos humanos, né? Da gente ter o direito de poder expressar o que a gente está sentindo, dizer para as pessoas que necessidades nossas não estão sendo atendidas. Uma vez que tu faz isso de uma forma respeitosa, né, organizada, onde tu vai fazer isso, tu vai fazer a tua fala, mas tu também vai ter o teu momento que tu vai precisar escutar, né? E tem esse momento organizado dentro dessa técnica. Mas o quanto, quando a gente abre esse espaço nas formações que a gente fez até agora, né, onde a gente levou a cultura de paz e levou essa técnica, o quanto as pessoas estão nos devolvendo, né, nos trazendo uma avaliação de que eles não, muitas vezes eles se dão conta que eles não têm esse espaço para falar. Não é dado. E também, assim, às vezes, de novo, pela correria do nosso dia a dia, a gente também, quando fala, a gente fala de uma forma que a gente
em vez da gente trazer a pessoa para perto de nós, a gente afasta a pessoa. Então, a gente traz muito sempre isso dentro das formações para os ambientes de trabalho, né? Como que tu fala para uma pessoa que está acima de ti, então, numa chefia, dentro de uma equipe, como que tu fala, como que tu está te sentindo? Muitas vezes, tu comentou, por exemplo, né, que a criança ela faz birra para chamar atenção. E às vezes, sem perceber, o adulto também acaba fazendo esse movimento de, né, trazer essa comunicação um pouco mais agressiva para também conseguir chamar atenção. Então, vocês acreditam que sim, que essa comunicação agressiva ela não é por maldade, ela é também, ela é reativa muitas vezes, também né? para poder fazer essa Isso. trazer essa atenção. E acaba sendo muito de uma cultura, assim, né? Nós atendemos, assim, e os próprios relatos dentro dos cursos, as pessoas nos trazem esse feedback, né, essa avaliação no final da aula, dizendo isso, assim, eu vivi numa casa onde todos gritavam, então automaticamente eu me relaciono com as pessoas dessa forma, gritando, xingando, julgando, né? E não tinha me dado conta que existem outras formas de se relacionar. Parece, assim, tão óbvio, mas não é. Se tu não tem essa experiência, porque a gente vive através, a gente reproduz, né? Nós vivemos na questão do espelho. Eu vejo o outro, eu reproduzo aquilo, e a gente precisa ter a consciência do que me serve e do que não serve. Mas a criança, muitas vezes, ela não vai ter esses dois balizadores, ela daqui a pouco vai estar crescendo num ambiente que é somente de gritos, somente de xingamentos, enfim, ela vai reproduzir isso em outros lugares. E se a gente não oportunizar espaço para discutir, para poder refletir que há outras formas de se relacionar, isso vai perpetuar para toda a vida. Então, né, trazendo de volta assim para dentro do curso que a gente está, né, junto aí na parceria com a ABF, a gente ouve muito assim as pessoas dizendo, porque são vários cursos, né, que estão acontecendo, mas em qualquer um deles se encaixa a questão da cultura de paz, porque as pessoas precisam se relacionar. Nós não fazemos as coisas sozinhos, a gente não vive sozinho, então a gente precisa aprender a lidar com as pessoas, né? Base do respeito, do diálogo, não preciso amar as pessoas, os meus colegas de trabalho, não é essa a questão, mas a gente conseguir estar, né, num processo de respeito mútuo, né, e saber como se colocar quando aquilo está me violando de alguma forma, que daí entra a questão dos direitos humanos muito forte, né, e aí é onde a gente entra com o nosso debate também. Então, o PROME tem uma trilha formativa para fazer dentro de todos os cursos, onde a gente vai abordar diferentes assuntos que permeiam, né, toda a questão dos direitos humanos. Mas todos eles a gente consegue utilizar a metodologia de círculos de paz, de construção de paz e a comunicação não violenta, para que isso se fortaleça, se potencialize, para levar isso para a vida deles, né? Seja para o curso que for, onde eles vão trabalhar, enfim, dentro das suas casas. Inclusive, a gente incentiva que eles comecem a fazer isso dentro dos seus ambientes familiares, né? Para melhorar a comunicação. E aí as pessoas nos trazem vários exemplos, né, Jaira, sobre... É muito bacana, assim, de ouvir, assim. E dentro, né, da comunicação não violenta, a gente sabe que existem alguns pilares dentro do curso que vocês trazem, né, para poder também falar um pouquinho sobre. Vocês conseguem falar um pouquinho para a gente quais são os pilares da comunicação não violenta, para que também a gente consiga, né, falar para o pessoal como eles podem também, na sua casa, guiar, né, para chegar nessa comunicação? Então, se nós temos um conflito, né, então a gente coloca assim, existe um conflito, ele já está instaurado. Né? A gente já existe ali uma situação que a comunicação está fragilizada entre as pessoas, né? Então, o primeiro passo que a gente traz é o passo da observação. A gente precisa observar honestamente o que está acontecendo. E nós, seres humanos, nós temos um hábito. A gente julga. Eu costumo dizer assim, a gente julga uma situação, a gente dá a sentença e a gente condena num diálogo que deixa de ser, né? Não dá nem para chamar um diálogo, então, né? É uma discussão. Uma disputa também, uma disputa, enfim. Então, a gente tem essa mania, vamos dizer assim, né? Humana, porque somos todos humanos, precisamos aprender a nos reeducar dentro das nossas comunicações, né? Então, observar honestamente o fato que está acontecendo. E a gente costuma dar os floreios, né? Enfeitar,
ou julgar. Por exemplo, quando eu digo assim, vamos dizer que o patrão, enfim, o chefe chega e diz assim, você sempre chega atrasado. Será que esse trabalhador, essa trabalhadora, chega mesmo sempre atrasado? Ou o sempre é uma palavrinha que está sendo usada e que já vai dar um gatilho na pessoa que está escutando de um sentimento, né? De raiva, né? De medo, porque, enfim, é o meu chefe que está falando. Aí a pessoa vai querer se defender, vou né? Vou me defender. Então, já vai na defensiva, né? Já chega na defensiva. O ideal é que a gente observe primeiro. Nós costumamos, chamando um pouquinho antes, a gente costuma falar um pouquinho sobre um animalzinho que é o símbolo da CNV, que é a girafa. Né? E a girafa ela tem uma série de características que levam ela para esse lugar de um animalzinho que vai, então, simbolizar, né, essa técnica. Né? A girafa ela tem um pescoço, né, comprido, né? Então a cabeça dela tá lá em cima, tem olhos grandes, tem orelhas bem pontudas, assim. Então ela faz uma escuta mais ativa. Vamos trazer para nós, né? Se a gente, antes de entrar num conflito, a gente fizesse uma escuta ativa daquilo que está acontecendo, observasse mais por cima das coisas, assim, né? A gente poderia, inclusive, decidir, né, Vanessa, se a gente entra ou não entra nesse conflito. E quando até a gente de uma forma não tão pessoal, muitas vezes. Exato. Né? Eu pego para mim, obviamente, aquilo que realmente é meu, que faz parte, mas assim, se eu conseguir limpar esses floreios, então, esses julgamentos, essas críticas que vão vir junto naquela fala, né? Então, o primeiro passo, pensando lá na nossa girafinha, nesse pescoço comprido, é fazer essa observação o fato real. E quando eu levar esse fato real para a pessoa com quem eu estou conversando, eu consegui descrever ele, né? Descrever exatamente como é o que eu estou vendo, percebendo, ouvindo, né? Daquela situação. Depois, a girafa, ela é o mamífero terrestre que tem o maior coração, né? Então, por isso, de novo, ela é símbolo da comunicação não violenta, porque a proposta, o convite, é de que as pessoas procurem falar mais com o coração. E, gente, só fazendo um recorte, nós estamos agora entrando num período bem acirrado na questão política, né, que nós temos eleições esse ano. Imagina se a gente conseguisse levar a comunicação não violenta para os nossos espaços de debate sobre a política, como seria diferente, né? Então, de novo, falar com o coração. Quando a gente fala com pessoas, assim, nos grupos, a gente pergunta, no nosso dia a dia, a gente fala mais da boca para fora ou do coração para fora? Não, as pessoas ficam assim, não, mas a gente fala pela boca, né? Mas será que a gente passa as nossas falas pelo filtro do coração? Ou a gente traz da boca para fora? E daí as pessoas já vão logo dizendo, não, é verdade, a gente fala da boca para fora. Então, quando eu falo, manifesto o que eu estou vendo, se eu passo pelo coração, não quer dizer que eu não vou falar o que eu estou sentindo, que eu não vou falar aquele fato que eu percebi, que eu ouvi ou que eu enxerguei ali que está acontecendo. Eu vou falar, mas eu vou falar de uma forma diferente. Então, o primeiro passo é a observação honesta do fato em si. Depois, esta situação, ela desencadeou em mim um sentimento, né? Que pode ser de tristeza, de mágoa, de vergonha, né? Uma série de sentimentos que afloram em mim. Isso é muito pessoal, né? Que é muito pessoal. Particular. Aí a gente entra de novo numa questão. Olha, mas eu falei a mesma coisa pro colega XY e não teve essa reação. Sim, porque as pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais. O sentimento, né? Sentimentos são diferentes. Então, a gente precisa saber identificar, e daí a gente também faz um recorte, né, Vanessa? Que o nosso vocabulário dos sentimentos, ele é muito frágil, ele é muito curto. Pequeno. Né? Pequeno. E quando a gente explora mais, porque às vezes o conflito se dá justamente porque a gente não consegue nomear o nosso sentimento. E aí a gente nomeia errado. Eu não tô com raiva, eu tô magoada. Mágoa não é raiva, né? Com aquilo que aconteceu. Então, de novo, nomear o sentimento
honestamente. Essa palavra, ela sempre vem junto, assim. Honestamente, eu preciso dizer como que eu estou me sentindo com aquilo que aconteceu, com aquele fato. Aí nós já temos os 2 primeiros pilares ali da comunicação não violenta, Jade. Observação e sentimento. E sentimento. Aí nós vamos para uma necessidade. Todo sentimento, ele, por trás do sentimento, ele tem uma necessidade não atendida em nós. Eu costumo dar o exemplo da criança birrenta, Jade. Por exemplo, assim, a criança está ali choramingando. Nossa, mas que coisa, não para. Tá irritada, chora por qualquer coisa. E de repente me dá um estalo assim. Vou ver se não quer comer alguma coisa. Vou oferecer um lanchinho. A criança come e fica bem de novo, volta a brincar. Qual era a necessidade dessa criança que não estava sendo atendida, né? Isso é um exemplo bem básico, mas para a gente entender que é muito simples. Bom, eu identifiquei a necessidade que não estava sendo atendida. Depois eu até vou passar assim um modelinho que a gente fez assim para ilustrar melhor. Então, observação, né? Daí de novo ali a questão do sentimento e a necessidade não atendida. Então eu dizer qual necessidade minha não está sendo atendida nesta situação, por exemplo, nessa numa ocasião. Situação pensando no emprego, assim, daqui a pouco é uma situação tô me sentindo desvalorizado, tô me sentindo, né, talvez preciso de um descanso, me sinto prejudicado, e eu preciso falar com a minha chefia sobre uma necessidade que eu tenho, então eu preciso ir lá e expor isso, né, mas muitas vezes o que acontece nos ambientes de trabalho? Fica a rádio corredor, que a gente chama, né? O pessoal fica falando entre os colegas e isso não chega aonde precisa chegar. Então, a comunicação não violenta, ela pode ajudar a fazer esse caminho mais limpo, né? Mais correto, assim, para conseguir, porque daí depois vem a última parte, então. Exato, né? Porque lá no 4º pilar, a gente vai, então, gente, pedir o que a gente precisa para atender aos nossos sentimentos e às nossas necessidades, a partir daquilo que eu observei. Então, eu vou fazer um pedido. E este pedido, como a Vanessa disse, ele vai ser um pedido limpo. Limpo do julgamento, limpo das críticas, né? Eu vou poder dizer o que eu preciso para atender essas duas questões, né? Os meus sentimentos e as minhas necessidades não atendidas. Então, olha que bacana que fica, né? Assim, quando eu vou pedir, assim. Mas como é importante a gente pensar que não somente para os trabalhadores, não somente, mas para toda a empresa, desde do seu primeiro pilar como empresa, como gestão, como é importante que a comunicação não violenta aconteça em todos os setores, né? Para que tanto quem tem a necessidade de falar, né? O empregador ou o empregado nesse caso, mas também o empregador saiba receber, né? Então, como é importante em todos os pilares dentro de uma gestão, de uma empresa e daquele corpo empresarial tenham essa formação. Exatamente. Então, quando a gente faz o pedido claro, o pedido, de novo, sem imposição, porque às vezes a gente confunde, né? Eu não estou pedindo, estou mandando. E aí eu já não estou praticando os 4 pilares, porque se eu fizer tudo isso aqui direitinho, conseguir dizer o que eu observei, conseguir dizer o meu sentimento, conseguir dizer a minha necessidade não atendida, e no último lá eu der uma ordem, em vez de fazer um pedido, eu não fiz os 4 pilares da comunicação não violenta. E desencadeei na outra pessoa um sentimento que de novo, se tu for fazer todo o processo aqui, tu vai ver que, bom, eu também provoco, a minha fala provoca no outro também um mal-estar. E a gente precisa ter consciência disso também. Quando a gente entra para um diálogo, para uma discussão, tem o meu lado, tem a minha verdade, mas também tem a verdade do outro, né? E que bom quando as pessoas conseguem parar e se escutar. E aí eu trago de novo a nossa girafinha. Pena que a gente não trouxe a girafinha aqui para mostrar. Eu tenho uma tatuada aqui para vocês. Olha só, linda. Então, olha só, que legal. Tu tá com a CNV impregnada em ti. Mas a outra característica da girafa em relação à CNV são os cascos. A girafa tem uns cascos fortes, né? Duros. Isso também para nos dizer que CNV não é assim, ficar como eu vou dizer, sensível à situação, aceitar tudo. Não, é ser assertivo,
firme, mas respeitoso. Né? Que faz toda a diferença num diálogo. Gente, assim, ó, a gente está aqui falando, né? Eu e a Vanessa, a gente às vezes conversa sobre isso, assim, né, Jade? E ouvintes. A gente conversa assim, mas a gente às vezes, quando se dá conta, a gente está fazendo o inverso disso aqui que a gente está dizendo. Por quê? De novo, somos seres humanos. E os seres humanos, nós estamos num processo de aprendizado o tempo todo. Então, a gente comete os nossos erros. Mas o que é bacana é quando a gente se dá conta disso e pensa, não, só um pouquinho, vamos tentar de novo. Vamos tentar essa conversa mais uma vez e agora vamos fazer ela da forma correta. Né? A gente se dá conta, né? E como custa caro, né? Para a empresa, num geral, a gente vê nos últimos anos uma crescente de burnout, né? De funcionários, de pessoas adoecidas em relação a isso, e por vezes não conseguindo ter essa comunicação não violenta, justamente porque já estão muito cansados, já estão, né, no burnout assim muito alto. Sim. E o como isso pode custar, né, para dentro das empresas, enfim, porque querendo ou não são pessoas, e são pessoas que, como a Vanessa disse anteriormente, né, elas são contratadas pelo seu potencial, pela sua, né, sua habilidade técnica, mas em muitos momentos adoecidas justamente por uma coisa que parece muito simples, que é a comunicação. E assim, a gente não pode esquecer, né, que embora a gente estude, enfim, né, se profissionalize na profissão qual seja ela, mas nós somos pessoas que têm as suas dores, as suas dificuldades, que têm as suas felicidades, as suas vidas, as suas marcas, né, para fora. Essa história de que quando a gente entra para dentro do trabalho, a gente esquece tudo o que tem a vida lá fora, isso não é uma verdade. Nós não funcionamos caixinhas compartimentadas, nós somos seres integrais, e na sua integralidade nós somos um todo. Eu, né, sou Vanessa profissional, mas também sou Vanessa mãe, também sou Vanessa amiga, Vanessa filha, Vanessa mulher, tenho as minhas dores, tenho as minhas coisas. A gente consegue se autorregular de alguma forma para que cada espaço a gente consiga, né, demonstrar o que é adequado para cada ambiente, mas não significa que isso no nosso mental não esteja afetando. Então, vamos pensar, né, a questão né, dos transtornos, enfim, de tudo que pode acontecer dentro do ambiente de trabalho. Se tu tem um espaço de trabalho onde tu tem a possibilidade de ser escutado, isso já faz toda uma diferença para diminuir o impacto do adoecimento. E isso é comprovado, né, cientificamente, assim, tem pesquisas que mostram isso, que inclusive impacta na questão da assiduidade, da pontualidade do funcionário, se ele é cuidado também pela empresa. Sabemos que quando a gente trabalha, nós somos um empregado, pessoas que precisam cumprir metas, remunerados, precisamos cumprir um regramento institucional. Mas isso não significa que não pode haver um cuidado, um olhar humano. E as empresas que têm esse olhar desse formato conseguem ter os seus funcionários muito mais para próximo a si e cuidando da sua saúde mental. E eu acho que também é por isso que esse projeto prevê, né, esses momentos de formação, né, dentro da questão da empregabilidade, de trazer essas possibilidades de quando essas pessoas se colocarem nesse mundo do trabalho, né, elas poderão também levar este conhecimento no seu currículo, na sua bagagem, né? Olha, eu sou uma pessoa, fiz essa formação, né? E eu já conheço a técnica, né? De CNV, enfim. Isso, quanto mais pessoas tiverem conhecimento e conseguirem, então, levar esse conhecimento e na verdade, também expressar ele, né? Vivenciar ele dentro dos seus espaços, é aquilo que a gente fala, as pessoas vão observando, vão achando bacana. É muito legal, né, Vanessa, quando a gente termina ali de apresentar, né, os 4 pilares no grupo, as pessoas já vão logo dizendo assim, nossa, eu estou pensando aqui várias formas de utilizar isso, né, essa metodologia, e aí a gente vê assim que parece, em alguns casos, que dá um alívio assim, nossa, mas tem uma solução que é eficaz, né? A gente costuma dizer, é por repetição, não quer dizer que na primeira vez que tu aplicar vai funcionar. Pode ser que tu precise várias vezes lembrar, né? É uma construção, né? O que tu não pode é
desistir. Na Como verdade, vocês trouxeram, né, o quão importante isso é dentro das empresas, enfim, mas ouvindo vocês, né, eu acredito que não só para as empresas, mas como é necessário levar isso também para as escolas, também para as nossas sim. crianças, né, porque eu acho que se isso começa, né, se é implantado na gente isso desde novo, Sim, desde criança, sim. o como isso nos forma como ser humanos e nos guia, né, Isso. a conseguir cada Isso. vez mais aplicar essa comunicação não violenta, porque querendo ou não, dentro da nossa vida adulta, como vocês disseram, não é na primeira vez, não vai ser todos os momentos, nem sempre a gente vai conseguir trazer essa comunicação, mas quanto antes isso for sendo implantado dentro de nós, muito mais fácil vai ser de reconhecer o como a gente pode fazer com que isso seja de uma maneira mais leve. E só assim vai mudando uma cultura, né? Exato. É individual, cada um fazendo a sua parte, se identificando, né, para conseguir impactar daqui a pouco de uma forma mais macro, né? E como... Pode falar, vai, Jaira. Não, e Jade, eu queria só também dizer assim que essa metodologia ela nos traz de volta para nós, nos coloca também na responsabilidade de nos olharmos, né? Então, assim, a CNV, né, ela tem a ver comigo, né? Primeiramente. E quando a gente para de projetar no outro, né? Muitas vezes as nossas frustrações e coloca em nós, tu também fragiliza o outro para ele te atacar, né? Vamos dizer assim que vai acontecer uma discussão e vai ter ataques ali. Tá, mas em nenhum momento eu te disse, por exemplo, tu sempre chega atrasado. Não, eu disse que eu me sinto lesado, prejudicado, porque a minha necessidade de iniciar as atividades, eu preciso de ti para começar. Então, tu poderia, de alguma forma, cuidar, então, o teu horário para que tu... Sabe? É totalmente diferente, porque é sobre mim. E até aquele acolhimento, né? Tu precisa de alguma coisa, de repente tem algo que eu posso te ajudar para que tu mesmo. consiga... Isso é outra coisa muito importante que a gente tem esquecido de fazer, né? Que é olhar para as outras pessoas e enxergar nelas algo que a gente nunca parou para ouvir. Então, quais situações que pode estar acontecendo naquele momento com aquela pessoa que, como eu julguei ela lá em cima, né? Observei e julguei, eu não abro espaço para ela me contar, para ela me dizer assim, olha, eu realmente, mas está acontecendo essa situação, eu tenho que levar meu filho para a escola. Ah, mas isso não é problema da empresa. Bom, hoje as empresas elas já estão precisando se organizar de forma diferente também e entendendo as necessidades, humanizar, né? realmente aquela pessoa, né? Exatamente, humanizar os espaços, né? E é bacana que isso tá acontecendo, né? No momento que a gente oportuniza um espaço onde as pessoas tão diferentes, as pessoas são diversas, e isso é bonito, isso não é ruim, né? Isso é uma coisa muito boa. Mas, através da diversidade, ocorre também muitos conflitos, né? E, às vezes, a gente nem entende exatamente por que eu não vou com a cara do fulano, por que não sei o quê. Mas, quando a gente oportuniza, e a gente vê isso muito nos cursos, né, Jairo? A gente oportuniza esse momento desse diálogo em roda, né, em círculo, onde as pessoas se olham, onde as pessoas têm o seu momento de fala e de escuta. E aí depois, no final, a gente sempre ouve, nossa, eu tinha uma visão completamente diferente daquela pessoa e agora, ouvindo ela, eu passo a olhar ela de outro jeito. E até se identifica, né, Vanessa? E aí muitas vezes se identifica, né? E isso é muito incrível, assim, porque daí vai fortalecendo as relações e, de novo, tu não precisa, vou virar amigo da pessoa, vou amar a pessoa, não é isso. Mas tu passa a olhar a pessoa como um ser humano e a respeitar aquilo ali. E entender que, bom, talvez a cara da pessoa não chega todo dia muito feliz aqui, sei lá, mas é porque agora eu sei que é porque a pessoa tem um filho doente em casa, uma mãe doente em casa, ou, sei lá, passa necessidades, não sei, né? Tem vários motivos. Que as coisas não estão escritas, né, estampadas na cara de ninguém. Então, a gente precisa entender para conseguir saber, mas também a gente se colocar no lugar de que o outro não precisa obrigatoriamente abrir toda a vida dele para que eu o respeite, mas eu posso passar a entender que cada pessoa é um ser humano individual, singular, e ele tem a sua vida e as suas dores.
Então eu não preciso A sua atacar mochila, né? sua Como a gente diz, a sua mochilinha. mochilinha que tu não deixa lá na porta, né? E E entra. eu acho que é muito sobre o que tu disse antes, né, Jaira? Querendo ou não, quando a gente olha para nós, primeiramente, quando a gente consegue fazer esse exercício de entender que a gente tem a nossa vida, a gente tem as nossas questões, então, muito possivelmente, aquela outra pessoa também está enfrentando alguma coisa, né? Exato. E não necessariamente uma coisa horrível, mas ela tem as cargas dela. Então, quando a gente consegue se colocar no nosso lugar de, bom, estou passando por N situações, aquela pessoa também está enfrentando algo. Então, talvez eu não precise pesar tanto sobre aquela pessoa e eu consiga entender que ela é um ser humano que, mesmo que eu não a ame, não precise amar, ela está enfrentando algo. Então, né, compreender, trazer um pouco mais essa compreensão, esse olhar talvez traga um pouco mais de... assim, exatamente, a humanização das pessoas, como a gente e diz, tratar né? as pessoas com dignidade, né? Todo mundo tem esse direito, né? Nasce com a questão da dignidade, então com esse direito garantido. Então, isso tem muito a ver, então, com essa formação, né, que a gente faz, essa trilha formativa dos direitos humanos, porque traz isso de como que eu vou falar e exigir um direito meu que né, enfim, que eu tenho ali garantido, mas sem ser através de briga, de discussões ou de formas mais violentas, né? Então, essa maneira que a gente vai levando a conversa é muito interessante, mas é claro, a gente precisa reforçar isso o tempo todo, né? Trazer, porque ainda é algo novo para as pessoas, embora tenha cada vez mais multiplicadores da comunicação não violenta e dos círculos de construção de paz, né, circulando em vários lugares, inclusive em escolas, dentro de empresas, né, nas comunidades, enfim, ainda é algo que precisa, né, ser potencializado muito, porque a gente precisa acreditar nisso também. E essa mudança é muito natural do ser humano esperar que ocorra uma grande mudança do dia para a noite, e não é assim, é nas micro-relações. E daqui a pouco vai acontecer lá dentro de casa, primeiro comigo, com a minha família, para depois eu conseguir impactar outras pessoas, né? E pegando esse teu gancho, tá, Vanessa? Se cada pessoa que está nos ouvindo agora, amanhã, pudesse fazer uma pequena mudança, qual tu acha que seria? Que tu comentou, poderia ser em casa. Como que a gente poderia dar esse primeiro passo? Eu sei que a gente já falou bastante aqui, né? Mas para reforçar um pouquinho, qual seria esse primeiro passo? Assim, amanhã, acordei amanhã, o que eu poderia fazer? A gente até fala no final, a gente sempre pede. Desculpa, vocês duas. Eu lembrei de uma coisa interessante que a gente tem feito assim nos grupos e tem dado um resultado assim bacana. Qual o ingrediente, né? Qual aquela pitadinha que tu vai colocar no teu fazer, no teu dia a dia, que possa, né, mover, né, ou transformar uma relação, que seja na tua casa, que seja no teu percurso, né, até chegar no teu ambiente de trabalho, ou até quando tu chega lá. Então, assim, algo que seja necessário para fazer uma transformação. Então, assim, o que vem, né, assim, eu vou colocar mais amor, eu vou colocar uma intenção, né, de um relacionamento, de escuta. A paciência. A paciência vem assim, né? A Jaira comentou de percurso, né? E o trânsito, ele já começa no trânsito, extremamente estressante o trânsito, né? Exato. Então, assim, as pessoas, a paciência é bem isso, a paciência vem muito, assim, eu me liguei, escutando vocês, eu me dei conta o quanto eu sou impaciente, né? Imediatista, muitas vezes. Não querer escutar. Porque tem isso também, né? Trazendo assim para finalizar essa parte dos 4 pilares e da técnica em si, a gente traz aqui que, por exemplo, quando eu vou falar das observações, eu preciso dizer o que aconteceu, né? Então eu começo dizendo porque quando você tá me levando para uma situação, né? Então, um exemplo, quando você fala que meu trabalho está medíocre, pessoa, aí assim, é aquilo que a pessoa disse, né? Nada mais, assim. Então, a pessoa disse, teu trabalho está medíocre, fulana, né? Ou fulano. Então, eu observei isso. Quando você fala que meu trabalho está medíocre, eu estou observando. Eu me sinto, então, aí eu trago o sentimento, reforçando que esse sentimento é meu. Eu me sinto frustrada. Meu sentimento está ali, tô abrindo meu sentimento para ti. Porque eu espero que você reconheça
o meu esforço. Isso é a minha necessidade que não está sendo atendida. Então, se eu vou fazer um pedido sobre isso que eu falei, eu talvez peça, e aí a gente vai sempre fazer o pedido dentro daquilo que atenda essa necessidade e esse sentimento, né? Então, assim, olha, você poderia ficar um pouco aqui e eu te apresentar as tarefas que eu realizo aqui dentro, as outras tarefas, então, para eu poder também mostrar o que eu faço? A pessoa... Gente, normalmente a pessoa paralisa porque ela não está esperando. Ela espera sempre a reação, uma reação. Algo mais reativo, né? Então, e aí acontece, tu já desarma a pessoa e a pessoa já acaba se colocando num lugar mais vulnerável para que essa conversa possa acontecer de outro formato. Porque daí toca no sentimento também, toca no coração, que é aquilo que a gente fala de falar do coração, né? Sim. E gurias, essa cultura de tá sempre certo, né? Essa coisa que a gente trouxe muito aqui, ela muitas vezes nos impede realmente de olhar pra gente, de fazer esse exercício. Aí eu queria perguntar pra vocês, o que é mais difícil? Pedir desculpa ou ouvir? O que vocês acham que é mais difícil? Então, olha, então... eu acho que pedir desculpas, e isso é uma outra coisa bem importante, assim, quando a gente trabalha sobre a questão das necessidades, muitas vezes a gente pensa que a necessidade vem, assim, um pedido de desculpa ou algo nesse sentido, e às vezes não é isso que vai acontecer, né, não é isso que a pessoa precisa. Às vezes eu preciso entender por que tu me disse tal coisa, eu preciso entender por que tu me tratou assim, enfim, é a necessidade, não necessariamente pedido de desculpa. Mas aí o pedido de desculpa, ele vem de uma forma muito, acho que ele é muito pessoal, assim, né? Tem pessoas que conseguem isso facilmente, identificar as suas falhas e se colocar, mas tem muitas pessoas que não têm essa habilidade, assim, de se colocar nesse lugar de ver que, bom, nós somos seres humanos falhos, né? Pisamos na bola muitas vezes e de conseguir reconhecer. Então, e aí isso dificulta muito as relações quando tu não consegue te colocar, né? Ir para esse outro lugar de que, bom, eu também erro, eu também falho, e bom, pedir desculpa, tá tudo bem, né? Embora a desculpa ela não apaga o que aconteceu, mas se tu te arrepende mesmo e tu reconhece que aquilo não foi legal, é um processo evolutivo, né? Mas acho que isso do pedir desculpa e das falhas, ela tem muito a ver com a nossa dificuldade de ouvir o outro. Eu ia falar, eu acho que bem difícil é fazer a escuta. Toda a escuta, ouvir de verdade, né, a pessoa. Isso, assim. Ouvir de verdade. Porque o que acontece? Se a Vanessa chega e me cobra alguma coisa, me diz algo que eu já, na reação, eu já não gostei porque ela está me cobrando, a minha reação vai ser responder para ela. Daí eu não escutei, porque talvez ela vá, por exemplo, se ela vai fazer todo esse processo dos 4 pilares, eu não permito, hoje, nas nossas relações, a gente não permite que o outro nos fale. A nossa escuta está muito fragilizada. Né? E aí, de novo, muitas vezes, quando a pessoa vai falar, ela vai se dar conta que não é um pedido, ela não está pedindo para eu pedir desculpas. Ela está pedindo para que eu entenda ela, para ser compreendida, né? Ou ela está querendo me comunicar algo que eu não sei. E ela sabe que eu não sei, então ela quer me contar isso, né? E aí ela vai utilizar esses 4 pilares, porque desta forma ela vai me ouvir. E aí, quando a gente fala da girafa, a gente fala que a girafa ela ela é utilizada como um objeto de fala, né? Que está dentro de uma outra ferramenta que a gente também utiliza, né? Que da justiça restaurativa, que são os círculos de construção de paz, onde o objeto, a gente chama de objeto da palavra, ele organiza essa fala. Pode ser usada também aqui, né, na comunicação não violenta, a gente sempre utiliza, por exemplo, nós estamos indo para o curso, a gente faz uma rodada de apresentação, o curso ele já está acontecendo, a gente entra, né, em um dado momento para as nossas aulas, e quando a gente chega assim, a gente pede que as pessoas se apresentem, falem um pouquinho da escolha desse curso que ela escolheu para fazer e tudo mais, e a gente utiliza o objeto da palavra. Já numa intenção de ofertar, né, de apresentar uma possibilidade da organização da fala e da escuta.
Porque quando eu estou falando, eu estou com esse objeto na mão, eu tenho esse poder da escuta. E, gente, pode parecer assim, mas que bobagem isso dentro de um ambiente de trabalho. Para que isso? É porque a humanização, né, nos espaços de trabalho, ela é fundamental e ela agrega em tudo. Ela agrega, como antes a Vanessa falou, ela agrega inclusive na nossa produção, na nossa produtividade. Quem está feliz, quem está, né, mesmo que tenha a sua mochila, como a gente falou antes, né, com suas coisas, com seus problemas, mas se quando eu chego dentro do meu ambiente de trabalho eu sou acolhida, eu tenho espaço de fala, muda a minha forma de olhar para este lugar. Porque existe uma troca. Eu entro com o meu trabalho, enfim, com a minha técnica, o empregador vai entrar com o meu salário, com os meus direitos, né, trabalhistas e tudo mais. Mas não é só isso. Nós somos feitos de relações, né? E existe alguma situação em que essa abordagem restaurativa não funcione? Pode existir quando as pessoas, né, são um pouco mais assim, Elas não querem, não né? querem, enfim, não vão aderir. Como eu disse antes, mas para que isso? Né? Não, aqui não. Achando que é bobagem, né? Pode acontecer, pode. Mas eu acho que se nós fizermos assim nos micros, né, nas micro-relações, a gente vai levando. Por exemplo, eu vou abordar, eu e a Vanessa vamos conversar procurando fazer CNV nas nossas conversas, tá? Daqui a pouco o colega ali do outro setor vai observar, vai notar, vai perceber em nós que existe uma forma diferente de relacionamento. E talvez ele passe a fazer isso. E quer ver uma coisa muito interessante, a gente está trazendo muito a questão do trabalhador, trabalhador com o trabalhador, né? Mas todas essas formações que a gente que esse projeto Protagonizar para Transformar está acontecendo, está oportunizando, tem a questão do cliente, né? E aí também, quantas vezes existem desentendimentos entre cliente e fornecedor, né? E que tu pode aplicar. Porque no curso a gente faz, inclusive, para cada curso a gente faz um modelo diferente, tá? Então, por exemplo, se nós estamos fazendo lá o curso com as turmas de educador e educadora social, a gente vai fazer questões relacionadas a essa profissão, né? Aí nós estamos se relacionar com pais, com familiares, né, com a criança, com o adolescente, enfim, né? Isso. E aí a gente vai trazer os exemplos para que eles façam, né? A gente faz exemplos práticos, assim, eles possam exercitar isso, né, no momento da aula, voltado para o seu ambiente de trabalho. Né? Por exemplo, o curso de gastronomia, né, que tem de auxiliar de cozinha, enfim, é um ambiente que também, né, é de conhecimento de que dentro do ambiente da cozinha há muitos conflitos, né, formas muito violentas de se falar. Então, que maneira também a gente pode lidar com isso? Porque no momento que tu fala violentamente com alguém, a chance de tu receber uma resposta violenta é grande, daquilo virar um conflito muito maior, é maior ainda. Então, a gente precisa aprender a como se lidar com isso. Então, a gente também, no curso, a gente traz especificamente exemplos de como lidar com essas situações dentro do ambiente do curso específico, né? Que legal. E quando a gente trabalha, por exemplo, os temas relacionados a direitos humanos, né? Que também, muitas vezes, assim, o senso comum pode pensar assim, mas para que nós estamos falando de direitos humanos? Por exemplo, não, direitos humanos, então, falaria só no grupo, no curso de educador e educadora social. Mas não. Quando a gente traz a questão, assim, da dignidade da pessoa humana, né? As pessoas, inclusive no curso, eles ficam pensando assim, por isso que, de novo, eu reforço muito, assim, que bacana que essa formação, ela teve essa sensibilidade de colocar também conteúdos relacionados aos direitos humanos, porque as pessoas, e muitas pessoas, gente, e isso é grave o que a gente vai dizer, mas é verdade, é um fato, as pessoas não têm conhecimento dos seus direitos. E eu não estou falando aqui dos direitos específicos, direitos trabalhistas,
claro, nós precisamos acessar e nós não vamos ali fazer uma formação para dizer quais são os direitos trabalhistas das pessoas, mas num geral, o direito humano como algo que nós precisamos carregar conosco para qualquer espaço onde a gente está. E aonde buscar isso, de que forma acionar e compreender quando um direito meu está sendo violado, né? Aonde eu recorro, o que eu faço, então, e saber que os direitos humanos, eles são para todos, né? Ele não é específico. A gente sempre fala que muitas vezes tem esse olhar de quando a gente chega para falar sobre os direitos humanos, entende, é para defender o bandido, né? Que tem essa fala muito popular, assim. Gente, não tem nada a ver com isso, né? As pessoas, quando existem leis, né, que responsabilizam pessoas que cometem crimes, mas não significa que elas não tenham direitos, elas têm também, mas assim, quem não comete crime também tem os seus direitos preservados e garantidos, e a gente precisa saber disso e buscar, né, acessar eles quando a gente precisa, e a gente tenta mostrar também dentro do curso uma evolução de como foi se construindo os direitos, porque se a gente for olhar de alguns anos atrás, quantos direitos eles não eram existentes? Se hoje, muitas vezes, a gente sente falta de coisas que estão, né, que não nos garantem ainda muita segurança, muitas outras questões de direitos humanos, mas anos atrás era pior ainda. Então, isso tudo são lutas, movimentos sociais que vão fazendo e vão construindo e pensando em oferecer e garantir direito para todas as pessoas. Não só para um grupo específico, né? Não, é para todas as pessoas. E a gente precisa ter conhecimento disso, todos precisam ter conhecimento disso. Isso. Estamos quase chegando no fim, passou muito rápido, né? Mas antes de a gente terminar, eu queria que vocês me dissessem o que para você significa construir pontes ao invés de muros. Então, que bonita, que pergunta bonita. Construir pontes ao invés de muros. Eu acho que quando a gente construir ponte, é muito do acesso ao outro, da gente conseguir estar entre, né? Eu acho que a vida ela é toda feita nesse entre, uma coisa entre outra. Quando eu boto um muro na minha frente, eu me fecho para o mundo. Mas aí vem aquilo que eu falei antes, a gente não é sozinho. Mesmo que eu queira, seja uma pessoa mais introvertida, não tão sociável talvez, mas eu ainda assim eu preciso me relacionar com as pessoas. Então, quando a gente constrói, né, e a gente está entre pontes, a gente está nesse processo do entre conhecimentos, entre saberes, entre pessoas, entre possibilidades de existência. Que lindo! O que vai sobrar para mim? Mas eu lembrei de eu acho que é um slogan que diz assim: a paz pede passagem, né? E o que nos remete, né, à ponte, assim? Eu sempre penso assim, nossa, a ponte é um nos dar a possibilidade de ir e vir, e dar e receber, né? A ponte me mostra isso, assim, que é possível tanto eu estar do lado de lá, do teu lado, quanto tu estar do lado de cá, do meu lado, né? E o muro, ele já diz, né? Ele nos fecha, né? Ele nos impossibilita de olhar para o outro lado, né? E de ver as outras possibilidades que se apresentam do outro lado. Então, para mim, assim, resume-se juntando com a fala, né, da Vanessa, mas acho que é isso, assim, é a gente construir pontes, né? Muitas pontes, em todos os espaços, nas relações, né? Por exemplo, dentro disso aqui que nós estamos falando, nós termos pontes dentro dos nossos ambientes de trabalho. Então é isso, gurias. Muito obrigada. Obrigada a BEF, obrigada a Petrobras, né? Obrigada a vocês pelo tempo de vocês, por trazerem também um pouquinho mais desse conhecimento, né, que vocês têm levado aí aos trabalhadores, a todas as pessoas. Então, muito obrigada pelo tempo, obrigada por tudo. Obrigada, Jade, obrigada, Jaira, obrigada pessoal que está nos assistindo. Muito obrigada. Eu dizer que eu sou assim fã, né, desses temas. Eles servem muito para mim, né? Eu posso dizer assim que eu conheço o CNV, conheço Justiça Restaurativa já há bastante tempo, há muitos anos, já quase 10 anos já na lida assim mais focada com a questão da paz, né?
mas da paz construída assim a partir, né, das técnicas e tudo mais, né? Mas a gente aprende a ser mais pacífico, né? Nós também. Então, para mim hoje poder estar aqui, poder estar levando essas técnicas para outros espaços é muito gratificante. Então, Que legal. muito obrigada. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada pela oportunidade também de estar aqui hoje apresentando junto com vocês. E até a próxima. Até a próxima. Ainda fica, né, gravando.